Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Usuário do Futuro. Hoje a gente vai falar sobre o ID digital, que é basicamente a fase final do esquema de vigilância global que eu já expliquei para vocês, né? Tem um vídeo aí meu, mais de 30 minutos explicando sobre a parte do Snowden, que ele revelou diversos arquivos vazados em 2013, então tem 13 anos já disso. É, Tem a questão dos 14 olhos, a aliança, enfim. Vocês podem dar uma olhada no vídeo lá. Hoje eu vou me aprofundar mais no Digital ID, que é o futuro desse sistema. O que é Digital ID? Na teoria, se você olhar lá os documentos oficiais, é um ID digital universal para acessar qualquer serviço público de maneira simples, em termos simples, é isso. Tá na agenda do 2030, tá? Para quem quiser ver, é só pesquisar no Google ID Digital Universal Agenda 2030 e vai aparecer lá. Porém, não é só isso. A cobra, ela não tem ombro. Botou a cabecinha, meu irmão, acabou. Como é que isso se liga com a internet? Vamos lá. É tecnicamente possível que os governos tornem esse ID como requisito obrigatório para acessar a internet. E na prática isso queria dizer o seguinte, que não existiria mais anonimato. Pois é, seria o fim. E aqui eu fiz uma pesquisa rápida na IA, né? Sim, é fisicamente e tecnicamente possível implementar um sistema de identidade digital obrigatório para acessar a internet, como já tem na China, e eu vou explicar mais para frente no vídeo, né? Mecanismos para isso já estão sendo testados e aplicados em diferentes graus ao redor do mundo. Aqui no Brasil a gente já tem o precedente do Marco Civil da Internet, né? Que obriga os provedores a guardarem IP, hora, logs no geral, né? Para identificar o usuário, etc. Então, é, não duvidem do que o Brasil pode se tornar, tá? Principalmente, porque eu separei aqui dois aqui exclusivos, né? Um para falar sobre a China e outro só para o Reino Unido. O da China é o mais longo e pasme, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Só um spoiler. A China tem 700 milhões de câmeras para 1,4 bilhões de habitantes. A China é o país que mais prende jornalistas no mundo. Isso é só uma prévia do que eu vou falar aqui, tá? Enfim, vamos para alguns exemplos históricos que mostram que isso é 100% possível, que não é teoria da conspiração, como muitos gostam de falar, né? Vamos lá. No Brasil, a gente já tem o ECA Digital, que é basicamente a lei lá que obriga você a colocar seu rosto para jogar alguns jogos, que proibiu menores de competir, né? Basicamente, porque não pode se identificar, já que é de menor, por exemplo. E esse é o mesmo mecanismo necessário para bloquear a internet aos usuários que não fizerem KYC. KYC significa identidade. Pois é, a gente já tem a base montada. Basta eles quererem expandir, porque o dinheiro, pessoal, ele não é um problema para o Estado. Eles imprimem essa merda. Você que fica trabalhando, lutando para ter isso. Enfim. Países como Irã, Rússia, Myanmar e Etiópia já mostraram a capacidade física de desligar a internet totalmente ou bloquear aplicativos específicos durante protestos, né? É, o Irã, eu acho que o Irã e a Rússia são os maiores exemplos. O Irã teve o bloqueio geral da internet, né? E a Rússia agora tá seguindo um caminho, bicho. É meio complicado. Acho que é Umax o nome do aplicativo que todos os cidadãos têm que baixar e é basicamente um aplicativo de vigilância. É basicamente um backdoor que você instala no seu celular, né? Se vocês quiserem, pesquisem aí. E o Max aplicativo Rússia. Inclusive, todas as fontes que de tudo que eu falei nesse vídeo tá aí na descrição. Porque vai vir babaú, lambibola da China, de Irã, de Rússia, então tá tudo na descrição, beleza? Enfim. Antes de continuar, vamos pro Merchan. Matrix Financeira 2.0. Se você quer ser autossoberano e não ficar refém desses governos satânicos, meu irmão, é Bitcoin, é entender anonimato, é entender OPSEC, é saber construir um sistema privado de navegação. Aqui o sumário e aqui as aulas que já foram upadas. Se você quiser adquirir, primeira inscrição ou comentário fixado, beleza? Vamos prosseguir. Vamos agora.
começar a falar sobre a China, que dizem que tem muitas fake news, mas beleza. Tudo que eu estou falando aqui, eu me prendi apenas ao que tem comprovação, tá? Então tá tudo aí embaixo, as fontes bonitinhas. Vamos lá. A China é o controle mais totalitário, no caso é o exemplo mais totalitário do controle satânico de internet, de regulação satânica dos governos. Veja, a base desse sistema é a lei de registro de nome real, Real Name Registration, que é básica, ela está codificada, né, na lei de Cybersecurity de 2016 e foi continuamente reforçada, né? Basicamente ela foi alterada e aprimorada para quem, né? Para os chineses, enfim. É, e por que lá a gente diz que é o controle mais totalitário da internet? Porque você simplesmente não consegue acessar a internet desregulamentada, porque dois fatores principais, né? Primeiro que as VPNs lá, VPNs reais não existem, só existem VPNs permitidas pelo governo. E para você acessar a internet livre, a forma mais comum seria a VPN. E para você simplesmente acessar a internet, lá tem duas formas assim principais. Primeiro, dados móveis, cartão, né? Vocês sabem que o 5G veio da China e o Wi-Fi público. O Wi-Fi público já está nas regulações do grande firewall. Firewall é o quê? É uma barreira de proteção da internet. A gente chama de grande firewall, né? Eu, pelo menos, chamo assim, fazendo referência ao Grande Irmão, de 1984, mas eu não sei se realmente o nome real faz uma alegoria a isso, enfim. E aqui, ó, a gente vai agora falar sobre o chip do celular, que é basicamente chip e Wi-Fi público, que você vai conseguir acessar a internet e ambos têm regulações. Na China, é impossível comprar um chip de celular sem apresentar cartão de identidade nacional e passar por reconhecimento facial. O número de telefone, então, seria uma extensão direta da sua identidade civil. Sem o chip, você só vai conseguir acessar a internet em Wi-Fi públicos que estão sujeitos a regulações do grande firewall, como eu acabei de explicar. E também tem uma barreira de acesso, tá? Para acessar qualquer serviço online. As redes sociais de lá, né? O WeChat é um exemplo. Para vocês terem uma noção, o TikTok da China é diferente, né? Então, é outro nível de totalitarismo, né? Enfim. O usuário deve vincular seu número de telefone para acessar esses serviços. Como o telefone já está ligado a seu ID, né? Sua identidade, não existe anonimato. Se você não tem um ID válido, você não vai conseguir um chip. Sem chip, você não vai conseguir se cadastrar nas plataformas. Sem se cadastrar, o acesso é bloqueado. É basicamente isso. É um sistema muito bem arquitetado, só que pro mal, né? E 2025 para 2026 houveram, no caso, atualizações desse sistema, né? Inclusive vazou 500 GB do código-fonte do grande firewall, que demonstrou algumas coisas bem bizarras, né? Vocês podem pesquisar depois. Em julho de 2025, entrou em vigor o Sistema Nacional de Autenticação de Identidade na Rede. Na prática, o que é isso? Os cidadãos vão baixar um app do governo, enviar a fotozinha deles e fazer um escaneamento facial para receber um certificado de cyberespaço, que é basicamente um código único e atualmente ele é meio que voluntário, né? Só que a maioria dos aplicativos grandes assim de lá, serviços públicos também, eles priorizam ou até exigem esse certificado para login, o que acaba no final centralizando a validação para os ministérios lá da China. No caso, provavelmente isso aqui, provavelmente não, né? Com certeza isso é outro nome em chinês, mas traduzindo fica Ministério da Segurança Pública. Enfim, isso foi só o começo, tá? Para você acessar a internet lá, eu já demonstrei que não tem como acessar a internet livre, pelo menos na teoria não, né? Porque o Bitcoin, a mineração dele é proibida na China, é, mas boa parte da mineração do mundo vem de lá. Como é que os caras fazem isso? Como é que os caras compram Bitcoin por lá? Como é que os caras fazem todo esse processo por lá? Pois é, eles dão o jeito deles lá, né? Enfim. VPN real no caso, né? Eles conseguem em alguns níveis contornar isso. Só que existem grandes consequências para quem for contra esse sistema, tá? Não se engane. Enfim, o sistema de ID, ele não serve apenas para te identificar.
mas também, tá? Para classificar e punir, que é o que eu acabei de falar aqui. Se você for pego, meu irmão, o negócio vai ser medonho. Você, negócio de minerar Bitcoin na China e tal, é beleza, farra, enquanto você não for pego. Mas existe um negócio lá chamado Sistema de Crédito Social, que é comprovado. Ninguém venha com essa conversa de que não, isso é propaganda americana. Está nas fontes do vídeo. Pode olhar as fontes. Enfim, seus dados de navegação, compras, interações sociais, todos eles vão alimentar o sistema de crédito social chinês, beleza? E agora vamos falar sobre um pouco do grande firewall e das punições, né? Enfim, como é que funciona, pelo menos uma parte de como funciona o grande firewall? Ele monitora todo o tráfego da internet. Basicamente, tudo que você faz é vinculado ao seu ID, né? E como eu já falei, como cada pacote de dados vai ser rastreado até um ID real, ou seja, isso quer dizer o seguinte: o governo sabe quem acessou o quê. Ele sabe se você, sei lá, acessou um site mais 18. Ele sabe disso também. Pois é. Na China não existe anonimato digital, pelo menos não por meios legais, né? Enfim. E aí a gente entra na questão da punição automática. Se um cidadão ele viola as regras, por exemplo, espalha rumores, critica o governo ou tem um comportamento financeiro irregular, a pontuação dele cai. Inclusive, não sei se isso é verdade, aqui eu não estou afirmando, tá? Nesse momento específico eu não estou afirmando nada, mas existem rumores de que você não pode sequer citar o massacre da Praça da Paz Celestial, que vocês podem pesquisar o que foi em 89 na China, e que realmente aconteceu, tá? Isso foi um fato histórico, mas o chinês não pode citar isso lá, é, nas redes sociais, quando chegar perto da data e etc. Bom, isso é um rumor, tá? Eu não sei se isso é verdade, vocês podem confirmar aí nos comentários. Enfim, mas as punições automáticas aqui são o seguinte: redução da velocidade de conexão ou bloqueio total de certas aplicações, impossibilidade de comprar passagens de avião, trem de alta velocidade ou obter empréstimos, filhos proibidos de frequentar escolas privadas e restrições a empregos no setor público. E por que proibida a escola privada, pessoal? Porque lá a escola pública é uma punição. Pois é. Pelo menos essa é a dedução lógica que você faz, né? Se você toma uma punição de ser proibido de ir pra escola privada, porra, então a escola pública é uma punição. Enfim. Outra coisa muito interessante que eu não botei aqui no mapa mental é a questão dos exit bans, que eu acredito que já ter falado em outro vídeo, mas eu vou explicar novamente. Pessoal, isso é algo que eu falo pro bem de vocês. Não vá pra China. A China tem uma política chamada exit bans. Eles podem restringir seu passaporte sem te notificar. Você só vai ficar sabendo quando tentar sair do país e não conseguir. Mesmo você sendo estrangeiro, pode acontecer isso, tá? É algo totalmente arbitrário. Basta você incomodar a pessoa certa, mexer com a pessoa certa e você vai ver a mágica acontecer. É por isso que esses youtubers, quando você vê, vou fazer um tour pela China, ou eles estão sempre acompanhados por um guia certificado, né? Ou então, meu Deus, eles falam tão bem, velho. É incrível. Os caras vão no Japão, uma cidade totalmente futurista, que o grande problema é a taxa de natalidade, mas não tem problema com o crime, com esse tipo de coisa. Não tem, assim, hipervigilância do Japão, eu não estou por dentro, tá? Mas provavelmente tem algum nível também, que eu lembro que passou uma lei de tipo o ECA digital lá, né? Enfim, não estou muito por dentro do governo japonês. Mas, enfim, quando essa galera vai pro Japão, que é basicamente, não é irmão, né, porra, mas tá na Ásia também e vamos dizer que tem uma qualidade de vida igual ou superior à China, essa galera reclama disso, reclama daquilo. Agora, quando essa galera vai pra China, é incrível, né? Eles ficam pianinho, fica calado. Ninguém fala nada, não tem uma crítica pra fazer. Você não reclama de um reboco na parede. É algo que eu acho interessante, né? Será que é medo? Eu não sei dizer. Então, e também não estou afirmando nem acusando ninguém. Enfim.
O número de na China, como já expliquei, né? Existem 700 milhões de câmeras. Só que como chegou a esse número? Vamos lá. Em 2018 existiam 350 milhões. Como vocês sabem, a pandemia começou no final de 2019, né? E esse número, 2018 a 2021, foi para 626 milhões. Qual foi a narrativa oficial? Temos que colocar câmeras para ter mais segurança sanitária. É aquela conversa, né? Quem renuncia à liberdade por segurança termina sem os dois. Mas por quê? Muita gente repete esse jargão sem saber o que é. É o seguinte, o governo que pode te dar tudo, ele também pode te tirar tudo. E eu não conheço nenhum governo que não pode te tirar tudo. Enfim, é, além dessa quantidade a mais de câmeras, houve uma sofisticação assim exponencial também, tá? Não foi só o número que cresceu exponencialmente, não. A qualidade também. É daí que vem o reconhecimento facial chinês que a galera tanto teme, né? Que inclusive já existe, não, eu não tô falando do chinês, tá? Mas reconhecimento facial em câmera já existe há um tempo. Pesquisem melhor aí os arquivos do Snowden, Edward Snowden, que ele vazou em 2013, que vocês vão ver isso, tá? Enfim, mas as câmeras elas passaram a ser equipadas com sensores térmicos para você detectar febre. Se o cara tá com febre, porra, em tempo real nos locais públicos e você também conseguia identificar automaticamente os indivíduos que estavam sem máscara, fazendo com que isso emitisse alertas e multas, ou no caso, multas instantâneas. Então, assim, toda vez é essa conversa, né? Segurança, segurança. No final termina aqui, totalitarismo. É, vamos prosseguir aqui, né? Finalizar logo essa questão da China, porque ainda tem que falar sobre Reino Unido. E eu não quero que o vídeo seja muito longo aqui, né? Enfim. A China é o país que mais prende jornalistas do mundo. Isso é dado oficial do Comitê de Proteção aos Jornalistas, né? O CPJ. Divulgado em janeiro de 2026, a China lidera o ranking com 143 jornalistas detidos, incluindo Hong Kong, tá? Até o final de 2025. Pois é. Aí vai ter quem negue e tal. Aí vocês podem questionar uma metodologia de pesquisa, enfim. Mas é o dado oficial que tem aqui, né? Estou aberto a refutações aí nos comentários. Vamos falar agora sobre o Reino Unido. Deixa eu tirar esse negócio da China aqui porque tá muito grande, né? Enfim. Vocês estão vendo recentemente muita conversa de que o Reino Unido é uma distopia, muitas pessoas estão sendo presas por post na internet. Só que a maioria das pessoas não entende o sistema a sério, o que é que está acontecendo. Vamos lá. Sob a justificativa inicial de proteção a menores e a segurança nacional, né? O governo britânico, ele estabeleceu uma infraestrutura que permite, que no caso não é que permite, exige a identificação dos cidadãos e monitora ativamente comunicações privadas, como já falei, fontes na descrição do vídeo. A atual legislação removeu a necessidade de mandados específicos para a coleta inicial dos metadados. Então, todo o tráfego na internet é um, algo potencial a ser investigado. Basicamente isso. E vocês têm que lembrar também que o Reino Unido ele está na Aliança dos 14 Olhos. Eu não vou lembrar aqui de cabeça os 14 países, tá? Mas enfim, existem 14 países que fazem uma aliança que basicamente eles compartilham dados entre si das agências de inteligência sobre cidadãos, etc. Enfim, vocês podem novamente ver aquele meu vídeo lá, o plano global para te vigiar, não existe anonimato. Aquele vídeo lá eu explico bem. É, a legislação ela determina que empresas de tecnologia devem prevenir a disseminação de conteúdo ilegal. Então, o que é que isso significa na prática? É, as plataformas agora, mesmo sem denúncia, elas devem procurar ativamente infrações. Então, assim, ninguém está imune. Todos estão sujeitos a sofrer esse tipo de punição das redes. Pois é, negócio totalmente arbitrário, né? Que loucura, bicho. Enfim, a galera diz constantemente que 1984 vai virar realidade. Já é realidade. Tem o celular, tem a questão das IAs, tem os ministérios da verdade, né? Que tem os governos satânicos, meu irmão.
1984 não vai virar realidade, já é realidade. E assim como no livro, é muito sutil, as pessoas não percebem. O erro da maioria das pessoas ao ler 1984 é achar que vai ser algo escancarado. No livro não é escancarado. Pois é, a gente já vive em 1984. Em outros, em uns lugares mais, em outros menos. Enfim, o ponto mais controverso da lei, né, é a exigência de backdoors, portas dos fundos em sistemas de criptografia de ponta a ponta. Pois é, seu WhatsApp, Signal, o seu e-mail Proton, todos esses serviços utilizam a famosa criptografia de ponta a ponta, que basicamente faz com que nem mesmo o dono do serviço consiga acessar a sua comunicação. Por exemplo, o Proton Mail, né? Pelo menos a teoria é isso, tá, rapaziada? Vocês podem questionar a prática, mas a teoria é isso daqui. E aí, eles agora são obrigados a instalar backdoors, né? Que é basicamente um espião. E seu computador provavelmente tem um, tá? Não vou mentir. É, existe. Se vocês pesquisarem os arquivos de Snowden, ele também fala sobre. Eu não lembro se era backdoor, mas era algo do tipo em hardware. Então, assim, os que eram construídos nos Estados Unidos já vinham com backdoor. Aí vocês podem se inteirar melhor sobre, enfim. Mas provavelmente seu computador tem, tá? E sim, é algo projetado para você não encontrar, então vai ser bem difícil de você remover isso. O ideal seria você comprar realmente um computador focado em privacidade, mas ele é bem caro, tá, esse tipo de computador. O que o melhorzinho que eu vi tá na faixa de US$ 3.000, mais ou menos. Enfim. É, o governo britânico ordena que aplicativos de mensagem como WhatsApp e Signal quebrem sua própria segurança para permitir que autoridades acessem conversas privadas sob demanda. Pois é. Então, para quebrar sua própria segurança, é, ele teria que não ter segurança no caso, né? Porque, na teoria, essas comunicações, nem mesmo os administradores têm ou deveriam, né, ter acesso às conversas dos usuários. Nem mesmo eles. Mas na prática a gente sabe que é algo, é, no mínimo questionável, enfim. E obviamente sob imposição do governo satânico britânico. Vamos lá, né? Continuar aqui para finalizar logo. Para viabilizar a aplicação dessas leis, o governo, sob a liderança avançou com medidas que visam eliminar o anonimato da internet. Ou seja, utilizando esse pretexto atual, né? Que inclusive foi o que eu falei. Os arquivos Epstein não foram vazados, eles foram propositalmente expostos, tá bom? Que é justamente para essas medidas, essas leis de proteção infantil, tipo ECA digital. Eu não duvido, também não afirmo, mas não duvido que foi um plano global para que os governos avancem com o totalitarismo. Porque todo mundo já é careca de saber sobre a ilha de Epstein. Isso já tem muito tempo. É, a galera achava teoria da conspiração porque a galera é burra. Já existia comprovação de que isso existia mesmo. O que liberaram foi uns e-mails lá, umas imagens. Porra, a galera também força, né? Enfim. Utilizando o pretexto de proteção infantil, especificamente para menores de 16 anos, novas regulações exigem verificação de idade e identidade para o acesso a redes sociais e plataformas de conteúdo. Então vocês veem que não é só o Brasil que está com essa frescura, tá? É algo que está se expandindo a nível global. Se eu não me engano, o Senado americano vai votar uma lei em relação a isso também. Então, se preparem. No futuro, existirão infernos fiscais e paraísos fiscais. O fator determinante para onde você vai viver é a quantidade de Bitcoin que você tiver acumulado. Enfim, eu vou falar mais sobre isso nessa parte aqui, ó, que é como se proteger, né? Vamos finalizar aqui. Em 2023, agora a gente chegou no ponto inicial. 12.000 pessoas em 2023 no Reino Unido foram presos por posts em redes sociais. Isso é no mínimo questionável, tá? Você acha que foram legítimas essas 12.000 prisões? Eu não sei, eu não pesquisei sobre cada um especificamente.
Agora, o que me parece, assim como um leigo olhando só a notícia, é que isso não foi algo orgânico. Eu acredito, não tenho certeza, que foi para opositores do regime e esse tipo de coisa, mas eu também não posso afirmar porque eu não tenho conhecimento sobre. Enfim, vamos lá, né? A gente aqui volta para aquela questão do 1984 já ser real. Tipo assim, pessoal, a hipervigilância, esse esquema global, não é futuro, não, é fato presente. Como eu já falei, Snowden vazou os arquivos em 2013. Até hoje as pessoas estão anestesiadas. São pouquíssimas as pessoas que conhecem os arquivos, que sequer ouviram falar que o celular. Ou então, assim, escutam que o seu celular não escuta, mas foda-se, não estão nem aí. É, as pessoas foram dessensibilizadas. Existem 4 fases da revolução, que são descritas por Yuri Bezmenov, um ex-agente da própria KGB, né? Ele diz que é o seguinte: a primeira fase é a que dura mais tempo, é a desmoralização. Ele argumenta que ideias governam o mundo. Então, se você dessensibilizar a população com ideia, meu irmão, você formar toda uma geração a seu favor, fica muito mais fácil, fica muito mais plausível você fazer um plano desse de ID digital. Pois é. Enfim, a hipervigilância não é teoria da conspiração há bastante tempo e eu recomendo que você se proteja, tá? Como se proteger? Primeiro lugar, quem não tiver Bitcoin terá uma enorme dificuldade para acessar a internet e comunicação livre. Eu não digo impossível, porque é uma palavra muito forte, mas que vai ser difícil, vai, meu irmão. O Bitcoin é a única propriedade privada absoluta que já existiu nessa terra. O Bitcoin surgiu para revolucionar o conceito de dinheiro. O Bitcoin é o dinheiro mais perfeito que já foi criado. Inclusive, se você quiser aprender mais, é Matrix Financeira 2.0, Indivíduo Soberano, né? Enfim, print de inscrição ou comentário fixado. Preço promocional, assim, não tá com cupom, mas 70 conto tá de graça. Isso vai aumentar o preço quando adicionar todas as aulas, né? É, vamos continuar aqui. Como você vai se proteger disso? É muito simples, ao mesmo tempo que é meio complexo. Acumule satoshis, sem dinheiro você vai se fuder, é inevitável. Tome a Survival Pill. Algumas coisas eu não anotei aqui, tá? Você assista meu vídeo de Survival Pill, foi uma pílula que eu meio que desenvolvi, né? Eu já ouvi esse nome em algum lugar, mas eu desenvolvi o conteúdo. Enfim, é... estude cibersegurança e monte um bom setup de OPSEC. OPSEC não é sobre você se esconder para cometer crimes. OPSEC é sobre proteger a sua integridade física. Se você fica checando o saldo de Bitcoin sem utilizar uma VPN, você está doxado. Já vincularam seu endereço de Bitcoin ao seu IP e eles conseguem facilmente vincular seu IP à sua identidade real. Então, se você acumulou Bitcoin em um endereço e checou o saldo sem VPN, imediatamente, tá? Imediatamente, envie esse Bitcoin, faça swap para. É claro que se for com KYC, né? Se você comprou com KYC, você vai lá e faz o swap. Agora, se for sem KYC, eu não vou falar nada, não. Eu prefiro ficar de boa. Enfim, existem coisas que as pessoas ignoram, mas que no futuro elas vão se arrepender amargamente por ter ignorado. Uma dessas coisas é não utilizar o OPSEC para falar sobre Bitcoin publicamente ou sequer para checar um saldo. Não se deixe ser doxado, meu irmão. E por fim, tá? Isso aqui é algo mais libertário. Nunca confie na palavra de um coletivista. Eu ia falar comunista, fascista, socialista, mas um termo que engloba tudo já é o coletivismo, né? Como Ayn Rand falou, eles são filhos do mesmo pai, o coletivismo. Não confie nesse tipo de pessoa. E essas pessoas são nossas inimigas. Por quê? São inimigas da liberdade. Pois é. Se você quer ser livre, você precisa lutar por isso. Aristóteles, séculos antes de Jesus vir à Terra,
já tinha argumentado formalmente que existem homens livres e homens escravos pela sua própria natureza. A diferença do homem livre para o escravo é a disposição de morrer para não ser escravizado. É isso, meu irmão. Se você quer ser livre, acompanhe meu canal, deixa o like, se inscreva aí, dê um hype no vídeo, compre meu curso para me ajudar. Sim, sou vendedor de curso mesmo, não quero nem saber, enfim. É isso, vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, coloca feedback nos comentários, dá um hype no vídeo e mais é isso, rapaziada. Fui.